E André, ainda falando em articulação, como andam as tratativas para a reforma ministerial? Falei dela agora há pouco e hoje estava prevista uma reunião de líderes aí em Brasília, né? Como é que ficou? Estava prevista sim, viu, Brown? A reunião de líderes que estava marcada para agora à noite foi desmarcada a pedido de diversos parlamentares da Câmara. Um verdadeiro mal-estar tomou conta de Brasília depois da divulgação de uma entrevista gravada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na ocasião, o ministro criticou o valor elevado de emendas parlamentares no orçamento, afirmou que o Brasil vive um parlamentarismo sem primeiro-ministro e chegou a falar que a Câmara não pode humilhar o governo. Agora há pouco, na portaria da pasta, Haddad mudou o tom. Ele disse que telefonou para Arthur Lira e que as declarações não foram uma crítica para a atual legislatura. Falei com o presidente Lira, fiz questão de ligar para ele para que isso fosse esclarecido e só depois de falar com ele é que eu estou descendo para falar com vocês. Antes de mais nada, eu fiz questão de me comunicar com ele. E como é que foi essa ligação? Foi excelente. Ele falou, Haddad, talvez caiba um esclarecimento, porque as pessoas estão achando que foi uma crítica pessoal e, à luz de toda a relação que foi estabelecida entre nós, eu gostaria que você esclarecesse e eu estou aqui para reiterar o que eu venho dizendo desde sempre. Mesmo com essa tentativa de colocar panos quentes na situação, as declarações de Haddad acabaram repercutindo justamente em um assunto de interesse da Fazenda: a reunião de líderes que iria debater a votação do arcabouço fiscal na Câmara. O encontro ficou para amanhã, meio-dia. Lira tem negado que o arcabouço fiscal tenha ficado parado por conta de uma espera pela mini-reforma ministerial. Mas, internamente, aqui no Palácio do Planalto, a entrada do PP e do Republicanos do governo já é dada como certa. As siglas já escolheram, inclusive, os 2 deputados que vão ocupar as vagas de ministros: Silvio Costa Filho, pelo Republicanos, e André Fufuca, pelo PP. Ainda falta acertar, no entanto, quem vai sair para acomodar esses novos aliados. Diante dessa movimentação, a gente vê então que as falas de Fernando Haddad acabaram repercutindo mal e podem trazer consequências, inclusive na volta da viagem de Lula, que é quando ele vai então, né, Brown, acabar definindo e divulgando como vai funcionar essa reforma ministerial. Perfeito, vamos seguir acompanhando. Valeu, André. Obrigado pelas informações. Boa noite para você. Dora Kramer e o ministro, a fala do ministro que gerou todo esse mal-estar foi justamente sobre o poder excessivo, na visão dele, que tem a Câmara dos Deputados, e acabou recebendo logo em seguida uma amostra do tamanho desse poder, né? O presidente da Câmara foi e desmarcou a reunião. Será que o que está por trás mesmo de todo esse imbróglio é a reforma ministerial, Dora? Não, muito bem posto, tá? Ele acabou tendo um exemplo desse peso. E o presidente Lula também tinha falado, né, anteriormente, dizendo que ele precisa mais do Congresso, da Câmara, do que a Câmara dele. Isso aí também é um jeito, é um conserto, porque nos bastidores está começando a circular uma história de que o presidente Lula já estaria trabalhando para minar a autoridade do Lira com vistas a ajudar a articular uma candidatura em 2025 mais amigável para a sucessão do Lira. O Fernando Haddad é muito bom, é muito engraçado ver isso. Ele, quando deu essa entrevista, ele dizendo, na verdade, o que eu disse naquela entrevista foi de que defendendo a harmonia dos poderes. Ora, se ele estava pregando a harmonia dos poderes, é justamente porque ele estava dizendo que esses poderes estão desequilibrados. Então, o que ele desmentiu foi exatamente o que ele disse. E, claro, o Arthur Lira cobrou, né? Então, essa história, quando ele diz que o presidente da Câmara disse para ele, ministro da Fazenda, olha, talvez seja melhor você esclarecer esse mal-entendido, pode ser, eu acho que não foi dito com essas palavras, eu acho que fica mais parecido com o Haddad, vai lá e conserta isso que você fez, tá? E será que deu para consertar, Vilela? Ou essa sinalização do Lira cancelando a reunião é um sinal de que pode ter subido no telhado a pauta econômica do governo? Olha, não deu para cancelar, ficou muito claro que realmente a declaração do ministro Haddad
Foi uma declaração totalmente equivocada, meteu os pés pelas mãos, falta a leitura do ministro Haddad e de várias pessoas integrantes do governo de que o Partido dos Trabalhadores e que aqueles deputados mais ligados aos partidos de esquerda, eles representam uma fração muito pequena dentro da Câmara dos Deputados, pouco mais de 20, 25% da Câmara dos Deputados. Ora, se você não tem uma liderança capaz de entregar os votos que o governo precisa, e Lira é um aliado que, goste-se ou não se goste, tem feito esse papel para o governo, não se consegue governar. Agora, o governo Lula, ao invés de ter Lira como um aliado e de alguma forma prestigiar esse aliado, vem com esse tipo de discurso, dando cutucada dali, dando cutucada daqui, bem ao velho estilo petista, que não faz uma política de coalizão como deveria ter sido. Pois é, né, Dora, mas você até citou a fala de Lula, né? O presidente foi numa linha contrária à do ministro, né? O presidente Lula, pelo contrário, foi mais reverente a Arthur Lira, né? Disse que, na verdade, é ele, Lula, quem precisa de Lira e não o contrário. Tentou demonstrar ali um certo respeito pela figura do presidente da Câmara. Será que isso vai ser suficiente? Será que Lula vai ter que entrar na jogada agora para tentar também solucionar esse mal-estar que ficou, Dora? Brown, o presidente falou isso no oficial, justamente para aplacar o efeito do paralelo. Que no paralelo, o que corre no bastidor é justamente isso, que ele já anda à procura de interlocutores para que na sucessão do Lira ele não precise de novo, não deixar o Lira fazer o sucessor. É isso que rola no bastidor. E quando no paralelo, né, como eu chamei, e quando no oficial o presidente faz todo esse rapapé, que é verdadeiro, mas é algo que ele faz exatamente para amenizar todo o efeito dessa história que já corre e, obviamente, já corre nos ouvidos de Arthur Lira.